Seguinte questão. No jogo entre Brasil e Argentina, haviam 27 brasileiros, 14 mulheres brasileiras e 23 homens argentinos e 16 mulheres argentinas. Entrevistando uma dessas pessoas ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa entrevistada ser de nacionalidade brasileira? No caso, ser de nacionalidade brasileira é o evento, que vai ficar no numerador. Mas diz o seguinte, sabendo que ela é do sexo masculino. Então, o espaço amostral não vai ser o total de pessoas que estavam no jogo. Como diz aqui que essa pessoa é do sexo masculino, então você vai somar apenas aquelas pessoas que são do sexo masculino, 27 e 23, que dá um total de 50 pessoas. Então, esse será o espaço amostral, 50. Como quer saber a probabilidade de ser uma pessoa do sexo ou de nacionalidade brasileira, então você vai pegar aquelas do sexo masculino. Quantas são de nacionalidade brasileira? 27. Então, a probabilidade vai ser 27 sobre 50. A próxima questão é bem parecida. Diz o seguinte, observando o quadro abaixo, um aluno foi sorteado. Aí observou-se que ele é do terceiro ano. Então, quando diz isso, que observou que ele é do terceiro ano, eu não vou trabalhar com todos os alunos, eu vou trabalhar com o espaço amostral, sendo apenas aqueles que são do terceiro ano, que no caso vai ser 62. Qual é a probabilidade desse aluno ser do sexo feminino? Quantos alunos do terceiro ano são do sexo feminino? 33. Então, a probabilidade vai ser 33 sobre 62. A outra questão é, João lança um dado sem que Antônio veja. João diz que o número mostrado pelo dado é par. Quantos números pares a gente tem? O dado, o dado comum, são 3 números, o 2, o 4 e o 6. Então, nesse caso, eu não vou trabalhar o espaço amostral como sendo 6, eu vou trabalhar como sendo 3, porque são apenas 3 opções. Qual é a probabilidade de o Antônio descobrir esse número? No caso, a gente entende que seria descobrir de primeira, É 1 em 3, porque apenas 1 seria o número certo. Então, seria aí 1/3. A próxima questão diz o seguinte, o resultado de uma pesquisa realizada em Amontada mostra que 25% dos jovens estudam e trabalham. 60% dos jovens trabalham e 50% dos jovens estudam. Qual é a probabilidade de um jovem dessa cidade escolhido ao acaso não estudar e nem trabalhar? Essa questão aqui ela é resolvida facilmente utilizando o diagrama de Venn, certo? Não sei se vocês lembram, se já viram, mas é o seguinte, como eu tenho aqueles jovens que estudam e trabalham, eu vou atribuir um conjunto para os que estudam e um conjunto para os que trabalham. E aí esse valorzinho aqui, esse espaço, que pega os dois, seria a interseção, seria aqueles que estudam e trabalham, que no caso são 25%. Aí a questão diz o quê? Que 60% dos jovens trabalham, certo? Só que ele está incluindo os 25% que estudam e trabalham. Então, a gente vai pegar os 60% e subtrair esses 25%, que dá um total de 35%. Da mesma forma, diz que 50% estudam. Desses 50% está incluído aqueles que estudam e trabalham. Então, a gente vai pegar e vai dos 50% tirar os 25%, que vai ficar 25%. Então, a gente tem o quê? 25% só estuda, 25% estuda e trabalha, e 35% só trabalha. A questão que é o quê? Aqueles que não estudam e nem trabalham, não é isso? Então, a gente vai somar esses valores, 25 mais 25 mais 35, que dá 85%, e aí a gente vai subtrair de 100, que no caso a gente vai chegar a um total de 15% dos jovens que não estudam e nem trabalham. A próxima questão. De um baralho de 52 cartas, uma é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de sair uma dama ou uma carta de copas? Aqui a gente vai trabalhar o espaço amostral sendo as 52 cartas. Tem quantas cartas de dama no baralho? 4. Então, 4 sobre 52. Como quer uma carta de dama ou uma carta de copas, então a gente vai somar. Quantas cartas de copas tem no baralho? 13 sobre 52, que é o espaço amostral,
Aí o que a gente observa? Que existe no baralho uma carta que ela é de damas e de copas. Então, a gente vai excluir essa carta. 1 sobre 52. Somando 4 mais 13 menos 1, fica 16. Como os denominadores são iguais, só repete. Vai ficar 16 sobre 52. Dá para simplificar por 4. A gente tem aqui, no caso, 4 sobre 13. Próxima questão. Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Quando uma bola é retirada, ao acaso, qual é a probabilidade do número ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 5? De 1 a 20, a gente tem os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Múltiplos de 5, 5, 10, 15 e 20. Então, a probabilidade de sair um número múltiplo de 3 são 6 em 20, né? São 6 possibilidades, o espaço amostral é 20 porque tem 20 bolas na urna. A probabilidade de sair um múltiplo de 5, 4 em 20. 4 múltiplos de 5 em 20. E aí existe um número que ele é tanto múltiplo de 3 quanto múltiplo de 5. Aí a gente exclui esse número, que no caso é 1 sobre 20. Resolvendo, 10 menos 1 vai dar 9, repete o denominador porque são iguais. Não dá para simplificar, fica 9 sobre 20. Próxima questão. Dado o conjunto A de 1 a 15, ao sortearmos um número ao acaso, qual a probabilidade desse número ser primo ou múltiplo de 4? Números primos são aqueles números maior que 1, que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, de 1 a 15 a gente tem 2, 3, 5, 7, 11 e 13, que são números primos. E múltiplos de 4 a gente tem apenas o 4, o 8 e o 12, certo? Então, qual é a probabilidade de ser um número primo? 6 sobre 15. São 6 opções, 15 é o espaço amostral. Mais, porque é o ou, né? A probabilidade de ser um múltiplo de 4, 3 opções em 15. Aí você observa que não existe nenhum número que seja múltiplo de 4 e primo ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente não vai ter aqui aquela subtraçãozinha. Aí é só resolver. 6 mais 3, 9. Repete o denominador, fica 9 sobre 15. Simplificando por 3, fica 3 quintos. Próxima. Numa comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios de um clube A, 300 de um clube B e 200 de ambos. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócio de A ou de B? A gente também resolve essa questão utilizando o diagrama de Venn, certo? Sócio de A, sócio de B. 200 são sócio dos dois. Tinha 300 sócios do clube B, sendo que 200 é dos dois. 300 menos 200 ficou 100. 400 sócios do clube A, menos 200 fica 200. Então, 200 são sócios do clube só A, 100 só do clube B e 200 dos dois clubes. Então, a gente vai ter aí 500 que não são sócios de clube nenhum, certo? Aí, quer saber a probabilidade de ser sócio do clube A ou do clube B? Sócio do clube A, 200 em 1.000. Sócio do clube B, 100 em 1.000, que vai dar um total de 300 em 1.000, né? Aí a gente fazendo aí a divisão da 0,3, multiplicando por 100, vai dar aí um total de 30%. Próxima questão. Calcule a probabilidade de obter soma 8 no lançamento de 2 dados em que o resultado do lançamento foi 2 números ímpares. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar o espaço amostral total, né, de 2 dados, que seriam 36 opções. A gente vai pegar apenas aquelas opções em que os 2 números são números ímpares. No caso, são essas aqui, ó. A gente tem só 9 opções. Então, o espaço amostral vai ser 9. E dessas 9 opções, quais são aquelas em que a soma é 8? 3 e 5 e 5 e 3. Só são 2 opções. Então, seria 2 sobre 9. Próxima. Dado um conjunto de 1 a 15, ao sortearmos um número ao acaso, qual a probabilidade de esse número ser par ou múltiplo de 3? De 1 a 15, nós temos 7 números pares.
e nós temos 5 números múltiplos de 3. Então, a probabilidade de ser um número par é 7 em 15, mais, né, porque é ou. Probabilidade de ser um número múltiplo de 3 é 5 em 15. O que se observa? Que tem 2 números, o 6 e o 12, que são par e também são múltiplo de 3. Então, a gente vai excluir 2 sobre 15. E aí, resolvendo, vai ficar 7 mais 5, 12 menos 2, fica 10, né? 10 sobre 15. Simplificando, 2 sobre 3. Próxima. Qual a probabilidade de extrair uma carta de um baralho comum de 52 cartas e obter um ás? O evento é um ás, que é um ás, certo? Mas diz o quê? Sabendo que ela é uma carta de copas. Então, quantas cartas de copas tem no baralho? 13. Então, o espaço amostral vai ser 13. Dessas 13 cartas, quantas são ás? Apenas uma. Então, a probabilidade é 1/3. E por último, a gente tem uma questão do Enem, eu não copiei ela completa, mas dá para entender. É um diretor que faz uma pesquisa quanto aos números dos sapatos, e aí ele observa o seguinte, quer saber, escolhendo uma funcionária ao acaso, qual a probabilidade de ela calçar 38, sabendo que ela tem calçado maior que 36. Então, quando diz que tem calçado maior que 36, a gente vai considerar apenas os funcionários que calçam 37, 38 e 39, que no caso são aqui 14 funcionários. Aí esse será o espaço amostral, 14. E qual a probabilidade de essa pessoa calçar 38? Aí são quantas? 10 funcionários que calçam 38. 10 sobre 14, simplificando, fica 5 sobre 7. As questões de condicional, existe uma fórmula bem mais demorada. Eu resolvi aqui da maneira, sem utilizar a fórmula, de maneira mais prática, certo? Mas quem usou a fórmula corretamente teve um pouquinho mais de trabalho, só que obteve os mesmos resultados, tá bom?